Agora, desculpa a interrupção, agora... Voltei, Onde que eu tava? Você tava no meio da chuva. Você tomou uma chuva. Giovanni Augusto 1x0. Peraí. Você tava na... Deixa eu ver minha Corinthians e Figueirense. Corinthians e Figueirense. Figueirense 1x0? 1x0. Pro Figueirense. Pro chute de fora da área, rasteirinho do Giovanni Augusto, entrou na área e fez o gol. Que te Cara, estreza, é hein? por isso que eu tenho uma camisa do acho que eu Figueirense, tô não é à sem- toa, E eu velho, tava... tá? Não foi de fora da área, não. Ele entrou na área e fez o gol. E eu tomei uma chuva fodida aquele dia, cara. E na volta... Se fosse no Allianz, teria cobertura, você não teria se Você molhado, vê. tá vendo? Não, E tem outra informação importante também. Aquele ano ele não se vacinou. A gente ainda vai falar sobre E isso. se tivesse sido no Morumbi, você teria nadado lá e você teria ficado um pouco pior. Aí era Ou, de repente, leptospirose. leptospirose, exatamente. E aí... Vocês estão me ouvindo? Eu tô te Não. ouvindo. Então? Então. Ah, então tá bom. E aí eu voltei naquele metrôzão lotado, né? Você fazia baldeação na Sé, descia aqui perto do shopping, qual que era? Shopping Santa Cruz. Então fiquei um tempão, uns 45 minutos naquele metrô lotado. E eu cheguei em casa, eu já tava meio aspecto resfriado. Isso era num domingo. Na segunda-feira continuava um pouco assim, na terça dor no corpo pra caramba. E eu por conta própria me automedicando, tal. Na quarta eu acordei bem zoado, fui trabalhar e tomando também analgésico, tomei prednisona por Usando o conta broncodilatador própria. da própria cabeça. Eu usava broncodilatador. A gente achou bombinha depois no carro Mas eu dele, os usava amigos. broncodilatador Tudo não errado. por causa disso, eu usava porque eu sempre tive um pouco de asma induzida pelo esforço, assim. E aí, era quando eu ia correr. E aí, na quinta eu acordei zoado, que eu mandei pro meu R+, assim, cara, não vou conseguir operar. Não vou. Daí ele me conta depois, Felipe Torres. Ele fala, puta, bicho, eu tinha certeza que você tava na farra, tava cachaçado e não quis ir trabalhar. Tenho certeza. E aí eu passei aquele dia e tal. De quinta pra sexta, eu dormi tão mal que eu me peguei dormindo igual paciente com DPOC, que tem que ficar meio sentado, não consegue ventilar. Dispineico já. Então, eu acordei umas 4h30 da manhã, falei, quer saber, tô zoado, vou pro hospital. Vou ver o que tá rolando. Fui tomar ortopineia já, velho. Já. Louco. Eu fui tomar um banho, cara. Eu tava tão zoado, tão cansado, que eu tive que sentar no banho. Eu falo que se fosse minha gestão, isso não teria acontecido. Aí, tá vendo? Porque na minha gestão, ele já teria feito o raio-x de tórax há muito tempo. Meu amor, Mas naquela sabe época que eu isso é tava sem característica gestão. populacional, né? Porque nós, homens, só Pelo amor de procuramos serviço de Deus. saúde Ele pré-óbito. ficou... é pré-óbito. natural. Na Aquela minha época gestão... tava sem gestão, meu amor. esse que foi o problema, tava sem gestão. E aí, eu peguei o carro, fui pro servidor. Na época, eu parei numa padaria ali perto. E eu lembro que eu ia andando pro servidor, eu parava em cada poste, me apoiava. Mas você tava mal pra caramba, Tava. velho. Suado. Não, vou chegar na parte que você vai ver que eu tava mal. Até aí, Cheguei tudo bem. 40 no hospital, conheci todo mundo pronto-socorro, falei, colhe o laboratório meu aí, colhe o kit bomba, tudo que tem direito. Enquanto o laboratório não fica pronto, fui fazer um exame de imagem, um raio-x. Na hora que eu fiz o raio-x, velado à direita. Velado, branco. Olha que tranquilo, pô. Tranquilíssimo. Peguei o exame, nunca vou esquecer, peguei um exame de sangue. Era um leuco de 22 mil, uma bilirrubina de 7 já. Puta que eu pariu. Tudo assim. Create tava em 2, uma coisa assim. E aí eu peguei e falei, cara, pneumonia, né, pô? Vou tomar uma leva, vou tomar um clavulinho. E vou pra mandar casa. tudo Clavulinho. certo. Falei, vou aproveitar. Tigre, né? Cirurgião é tigre. Falei, vou subir lá na Infecto. Doutora Thaís deu risada Nossa do Clavulinho. Eu, A che- nossa chefe da Infecto lá. eu cheguei lá, tava aquele senhor Miyagi. Como que era o nome dele? Lá da sei. Infecto, Ah, aquele eu japonesinho sei. baixinho. Cheguei, o senhor Miyagi falou... É muito. Ele falou, emergência. Emergência. Eu, como assim, senhor Miyagi? Tá de sacanagem comigo, não vou pra emergência, não Você preciso chamava disso. ele de Sr. Miyagi? É porque ele é igualzinho, senhor Miyagi. É muito igual, velho. É muito igual. E aí ele desceu comigo pra emergência, lá no servidor, me colocaram já num quarto de isolamento. Entubar Fernando Ossan. Não, e aí, Ainda não. cara, nessa hora que me deitaram na maca, foi a hora que eu assustei, porque enquanto eu tava sentado ou em decúbito de outra forma, tudo certo. Na hora que me deixaram em decúbito dorsal na maca, eu falei, não consigo respirar. Falei, pode subir essa maca, sobe. Aí você Subi. começou a entender um Aí pouco. você vai Só a ver. radiografia não foi suficiente pra te Não. assustar. Aí Aventura de 50% também começou não. a aventurizinha, assim, ó. Pá. Começou, Ocluída, sabe quando a gente começou oclui aquela com... aventura. Sei. Aí começou a aventura. Aí nisso Eu já chamo de desceu. fluxo naso, acima de 15 litros, você não sabe quanto que Já tá. desceu uma físio que eu conhecia. Patrícia? A Patrícia. Essa hora Patrícia. foi a hora que a notícia chegou na UTI. Isso, vai chegar- Sabe o Fernando da Plástica? Tá numa aventura lá na Era emergência. cirurgia ainda, Era pô. era da geral, era da geral. E aí, cara, a hora que eu me assustei, foi muito legal isso aí. É legal a lembrança. Que eu tava assim, tava o monitor virado pra mim, assim, e eu olhando. Eu olhei, nunca vou esquecer disso. Minha frequência tava em 132. Olha aí. Eu tava saturando 88.
E minha PA tava 8,4. Tava chocando. Pra um DPOC, Famoso choque tranquilo, séptico, pô. né? Tava chocando. Aí eu nunca vou esquecer que a técnica de enfermagem fez assim, ó. Virou pra eu não enxergar mais. Nisso eu já tava com a VNI. Aí chegou uma hora que eu não tava aguentando mais. Eu abri minha VNI assim, falei, alguém me entuba, pelo amor de Deus. Aí entrou a Dani. A Dani, que era residente de UTI. Ah, a Dani. E eu nunca vou esquecer essa cena também, que ela tava ainda com dorso uns 30 graus elevado. E a porta do quarto que eu tava era aquela porta, tipo, que tem aquela mola pra voltar. Aquela basculante. Aí ela entrou, ficou a físio, tava junto com ela, ficamos só nós. Nisso a porta foi fechando, parecia desenho, tinha um monte de cabecinha olhando assim. Todo mundo do hospital tava vendo, meus amigos todos. Porque 40 minutos antes, meus amigos entraram com o tubo, o que vai ter um entubado? Zoando. E aquela hora eu fui ser entubado mesmo. Cara, Caraca. eu tenho a real percepção do prazer que foi, isso é até meio doido, de socarem um tubo na minha goela, cara. Na hora que eu falei, puta, posso dormir. Ali que eu relaxei ali, não lembro mais nada, não encontrei ninguém, não peguei na mão de ninguém Não lá viu no céu, luz. não vi luz. Eu sei que eu acordei como se tivesse tomado uma ressaca, uma loucura. Chegou a ver a cabeceira baixando. Sim, isso foi. Nossa, aí, eu ficaria senti o tubo- desesperado. eu senti o tubo passar na goela. Puta Aí nessa merda. hora que eu falei, puta, vou ventilar. E quando eu acordei, parecia que tinha tomado uma cachaçada no sábado, acordar 3 da tarde no domingo. Puta que pariu. Foi essa sensação. E eu fiquei 7 dias, né? Não, e Entubado. aí tem Aí, a lacuna, né? Mas só um pouquinho, Eu essa fiquei 7 parte... dias entubado, parece que não aconteceu mais nada. Essa. Só isso. Mas eu acho que é interessante, porque assim, essa hora é a hora que, tipo, do take, né? Corta pra mim, corta pra Mariana. Porque daí em diante eu não sei, só vou dizer na hora que eu acordei. É igual quando muda no filme, né? Agora o ponto de vista Dela. Exato. do Não, e outro. aí chegou pra gente, a Dani tinha descido pra ajudar na intubação e falou, olha, vai subir um residente que tá muito grave, com choque séptico de foco pulmonar a esclarecer. E aí prepara leito, não sei o quê. O leito que ele estava era o meu. Nós dividíamos, acho que nós ficávamos em 4, 5 fisioterapeutas de manhã, não lembro. Acho que era em Que 3. UTI que você ficava? Da UTI geral. Do sexto. Isso. E aí o leito 19 tava comigo. Então a gente já ficou lá paramentado Que esperando. era um leito de isolamento, né? Era um leito de isolamento. Ele já chegou pronando. Porque lá Muito embaixo tranquilo. tentaram Tava bom. recrutar. Ele não respondia a recrutamento nenhum, Ela te conheceu de cabeça pra baixo de cabeça já, pra velho. baixo. Chegou pronado. Viu que eu não tinha bunda nenhuma. 2014. Então não foi minha bunda que seduziu. Não foi a bunda Não que foi. seduziu. Esse foi Porque um po- zero bunda. Esse foi um ponto negativo, inclusive, que ela comentou. Ela preferi falou. um pouquinho mais cheio. Mas tudo bem. Então, será que vai ter esse cara no isquio aqui, que não tem tecido, né? Deixa ele pronado. Deixa que é eu pôr uma melhor. plaquinha já aqui. absurdo. Mas, ó, 2014, Guto, você escutou o que ela falou, né? Que a gente pronou em 2014. 2014. Sim, não, nessa época eu pronava Porque também. Pô. Eu A trabalhava gente lá já no Alemão. chegou. Mas ainda assim, pelo menos lá no servidor, não era algo tão Não, a gente habitual, pronava- né, Ivens? Mas assim, a gente pronava quase todas as nossas Mais salas. de 2014 A tava gente entrando no pronava. Alemão, cara. É porque o servidor tem um viés, né? Tem uns pacientes muito mais idosos, muitas vezes, do que jovens, pra vocês quererem. Era diferente. Tem uns baqueados lá. Tem, bem baqueado. E aí ele já chegou pronando uma ventilação horrível, relação horrível, gasometria horrível. A única coisa que tinha até que razoável foi até que não teve uma instabilidade hemodinâmica tão importante. Calma aí que agora eu vou contar um detalhe. Tudo tava horrível, mas prima dela me contou na época que ela falou que eu era uma gracinha. Cara, ele tem que levar isso pra sempre. Você viu? Você viu, ó? Que isso! Foi, eu fiz esse comentário despretensioso com a minha prima e, enfim, ele Denúncia. guardou. Denúncia. Ficou no coração. E foi realmente muito assustador, assim. Primeiro, a gente não tinha muito contato com pacientes jovens, realmente é um hospital mais geriátrico, então isso foi muito emocionante para a equipe inteira, todo mundo ficou muito sensibilizado. E o Fernando era uma pessoa muito querida, né? Na minha cabeça eu pensava isso. Porque foi uma comoção. Né? Você O Ivens, mudou acho sua que na opinião, época. meu amor? Do que, mamãe? Que eu era uma pessoa querida? Não sou mais uma pessoa Não. querida? Não, é que quando ela descobriu e começou a ver a realidade. Ah, ela... eu já vi que não é tanto. Mas, enfim. E na época eu falava, cara, esse cara deve ser muito legal, porque Jesus teve que pôr segurança na porta da UTI. Era muita gente querendo visitar. Ele estava no leito de isolamento. Até então a gente não sabia o que era. A gente presume, na verdade, que foi H1N1, porque na época ele respondeu a Tamiflu, mas o Suave se perdeu no final de semana, então nunca chegou a confirmar, enfim. Puta merda, velho. E aí foi bem cagado mesmo. E eu pensava nisso, falei, gente, ele deve ser uma pessoa muito legal, porque era muita gente chorando, desesperada, querendo notícias. Aí nisso, hoje eu vejo quem são, né? Aí chegou minha sogra, chegou meu sogro, chegou família, chegou a tia dele, que é médica também. Foi assim, um auê. Eu falei, Jesus, esse moleque só tem 25 anos
e vai morrer de uma pneumonia da onde, assim, sabe? Do Itaquerão. E era assim, cara. Certeza. E era uma Certeza. loucura, Pneumonia porque E aquele ano ele não tinha vacinado, hein, gente? A importância de se realmente vacinar. eu conhecia muita gente no hospital, porque naquela época, como a Mariana disse, era uma época que eu tava solteiro, né? Eu entrei na residência, eu namorava, era até noivo, terminei o meu relacionamento e fiquei solteiro. Então eu fazia parte da organização de todos os eventos das residências, de festa, conhecia todo mundo. Uma facção de Uma facção. residentes, né? Então eu Tinha conhecia. moradia ainda? Tinha moradia ainda? Foi a moradia, terminou ali no final do meu R1, encerrou a moradia. Mas, por exemplo, eu conhecia todo mundo da clínica médica, conhecia todo mundo dos andares, eu organizava as festas, churrasco, papá. Então eu conhecia realmente Tipo muita presente gente. de Atlética, velho. Conhece todo mundo. Conhecia Era todo ele. mundo. Foi... E aí, quando eu fui pra UTI, o que me conta é que realmente tinha muita gente, porque eu conhecia muita gente mesmo, naquela época do hospital. E essa parte eu só sei que me contaram mesmo, não vi nada. E aqueles 2 primeiros dias ali, o final de semana foi muito tenso. A gente realmente achou que ele fosse morrer, porque nada melhorava, a oxigenação, a gente não conseguia despronar, ele só respondia ficando na prona mesmo. E aí, quando foi no domingo ali, ele internou na sexta, no domingo que ele teve condições de transporte para ver uma tomografia, aí ele já tolerou um decúbito lateral. Enfim, aí que ele foi melhorando. Aí, quando foi segunda-feira, eu falei, cara, sempre tem que acontecer comigo. Na segunda-feira, já tinha acabado o meu plantão, que eu saía às 7 da noite. Eu estava na UTI, porque era meu rodízio. O seu também era de segunda, né, Ives? Ou ainda é? Não, o meu era quinta, não era quinta. Eu achei que o seu era o mesmo dia que o meu. Tava eu esperando acabar meu rodízio na salinha do computador, eis que entra a fisioterapeuta da noite, que é a Laís, a minha amiga Mari Fernando se estubou. Como ele conseguiu fazer isso, ninguém sabe, porque ele estava com a mão amarrada. Essa hora tem um detalhe da sedução, vocês vão perceber. Não, desculpa. É da sedação que não tava... É Cara, porque foi sedução Vocês vão ineficiente. ver. Ele acordou. Como você seduziu a mulher ainda Ele acordou inconsciente. virado no giraia. Não tinha a menor condição dele ficar estubado, Você mas já o viu, médico que tava de plantão quis insistir na venia. Aquela história que a gente já sabe. normal. Vamos insistir na E venia o um que que eu pouquinho, acho que fazia, segurar. meu amor? Ele tentava morder a Ai. máscara. Ele ficava assim. Até hoje sai ela daqui, pede. Sai daqui! Até hoje me morde. E tentava morder a máscara. Eu falava, Jesus, não tem a menor condição desse cara ficar estubado. E eu lá com a Laísa, só que a conduta era dela. Eu falei, amiga, eu acho que dá uma insistida, tem que reentubar. E hoje eu vejo a minha sogra assim, né, do lado, tipo, feliz. E meu filho tirou o tubo, menor ideia do que tava acontecendo, e o cagaço tadinha. que eu tenho hoje pensando que eu ranquei um tubo 9, era 9? Nem lembro. 8,5 ou 9. Mas com o cuff insuflado. Que gostoso. Pra eu perder as cordas vocais, eu tô rouco, eu tô meio resfriado, mas não é a minha voz assim. É não. um resquício daquela época. Cara, eu ranquei um tubão daqueles que Foi. sangrava pra E caralho. aí a gente teve que reentubar, enfim. Aí depois que a gente foi ajustando, eu falo, cara, tudo que aconteceu eu tava envolvida de alguma forma direta ou indiretamente, assim. Cara, você já viu o print? Não um print, uma foto de um trecho de uma evolução que o colega colocou assim, retorno à sedução. O cara fazendo Tem escrever figurinha. errado, pô, retorna à sedução. A Pausa na sedução. sedução. Pausa. Na sedução. Por favor, tá irresistível. Por Vamos acaso pausar. foi o seu caso? Tá lá no seu Não, ponto lá? não. Não sei, cara. Aí eu vou contar pra vocês agora a minha percepção, porque eu acho que depois dessa segunda-feira foi quando eu comecei a ter uma melhorada. A gente começou a superficializar a sedação corretamente, e aí ele começou a acordar e atender comando. Aí ele já tem ideia do que acontecia. Na quinta-feira, eu fui ter ideia na quinta-feira, porque vocês são da saúde também, não, né? Na quinta-feira, eu acordei, mas permaneci entubado. E eu falo pra caralho, cara. Pensa você ficar Nossa entubado Senhora, tem 24 horas, sem poder falar. E na hora que eu abri meu olho, tava a minha mãe do meu lado esquerdo. Nunca vou esquecer, minha mãe do meu lado esquerdo. Na UTI que eu tinha, separava o isolamento, um vidro. E tava a Mariana. Eu tava no leito 20. Ela tava com uma trancinha no cabelo, assim, uma chuquinha. E eu abri o olho, tava a Mariana do meu lado direito aqui no vidro. No que eu abri o olho, olhei pra minha mãe. Falei, minha mãe, né? Olhei pra minha mãe, né? Olhei pro lado, vi aquela loira. Daí eu no tubo mandei uma piscadela. Ele piscou. Mentira! Isso Você não é- fez isso, Nessa hora velho. falaram, o guerreiro voltou. A minha sogra Se viu eu sou isso ela, eu de... viro pro intensivista e falo, bloqueia aqui, O velho. guerreiro voltou. A minha Ele vai sogra- sobreviver. A minha sogra foi a testemunha de que ele fez isso. Ele piscou entubado. Eu falei, Jesus, da Não, onde? o cara cai atirando, velho. Cai atirando. Não, o cara cai você tem que atirando. derrubar alguma coisa. Pô. Não, e detalhe, né, ó. O cara tinha sido entubado, chocou. Dialisou. Entrou volume, entrou droga, dialisou e acordou puxando tudo, reentubou, e na hora que ele acordou... Tô no jogo, tô no ó, jogo. Aquela loirinha lá, ó. Ó, e eu acordei, nunca vou esquecer, cara, que eu acordei, já comecei, fiz assim, né? Acordei, vi que eu tava entubado, falei, tô na merda. Vamos ver qual o tamanho da merda. Aí coloquei aqui, ó, acessinho central, merda. Catata de Shine, diálise. shine na femoral, merda.
Pôs a mão na fralda. Merda! Meu último medo era, será que me laparam? Aí eu passei a mão na barriga, vi que não tinha. Falei, não, me laparam. Não tenho nenhuma colostomia. Ele só pensou, tomara que seja o Dr. Fará que tenha feito. É. Aí eu falei,